Tá? Dá-lhe? Acho que Estás está. preparadíssimo? Acho que estou. Tu é que tens de ter as perguntas. Eu é que vou Eu ser entrevistado. estou completamente preparado, mas então deixa-me já tirar-te as expectativas. Isto não é uma entrevista, é uma conversa. Por isso, não há. Imagina, tenho aqui 2 ou 3 pontos, mas muito poucos. Isto é para fluir. Boa. Então, siga. Deixa-me subir aqui um bocado aqui a secretária. Assim é mais fácil. Já, Bora. dá-lhe. Estás Então ready? vamos lá conversar. Cool. Então, olha, eu queria conversar contigo sobre esta ideia do flow, mas eu sei que ou seja, o conceito é tão abstrato que eu gostava primeiro que tu me ajudasses a explicar às pessoas porque é que vai ser importante ouvir isto e só Uhum. depois é que explicasses o que é que isto é. Ok? Uhum. Então, o conceito flow. A cena de ser abstrato, eu não sei se concordo muito, porque o conceito flow é muito científico. Apesar de ter sido um nome, a nomenclatura, ou o nome, ah, ter surgido do pai da psicologia positiva, eu nunca sei dizer o nome dele, mas eu tenho exatamente aqui o livro na minha secretária. Yeah. Em É português é bué o da feio. Mihaly Csikszentmihalyi, né? Exatamente. Em português o nome que eles dão é bué da feio, fluxo. Fluxo. Flow é Yeah. muito mais fixe do que fluxo. Ahm, mas isto é científico, ok? Ou seja, o conceito do flow acaba por ser o mesmo conceito de hiperfoco. E hiperfoco é uma coisa, ou seja, que há maneiras de tu entrares em hiperfoco e é uma coisa que não é ok? Tipo, é mesmo um estado que as pessoas, que todos nós humanos conseguimos alcançar, hum, e o que pode parecer um bocadinho mais abstrato é na consideração do autor, ou seja, do criador do conceito, deste nome e de ter dado o nome a isto, né? Hum, é a parte dele dizer que é o expoente máximo de felicidade, ou seja, é a verdadeira felicidade reside nesses estados, ok? E sim, o conceito de felicidade acaba por ser muito subjetivo. Há pessoas que dizem que é um estado, há outras pessoas que dizem que é outra coisa qualquer para identificar o que é o conceito da felicidade. Ainda hoje estive, por acaso, numa call que, como eu falei contigo, de uma escola chamada Happiness Business School, que o intuito do trabalho deles é andar muito à volta deste contexto da felicidade, mais para em contexto de empresas, ou seja, trabalhar a felicidade dentro das empresas. Mas a felicidade é isto, eu quando li o livro e quando comecei a pesquisar mais sobre, sobre o flow, faz-me todo o sentido ser a designação ideal do que é realmente a felicidade. Ou seja, o ponto quando nós somos felizes. Porque ou seja, e é uma coisa que tu não, imagina, consegues construir, e depois podemos entrar por aí também, mas é uma coisa que acontece, ok? Ok. Não Mas consegues. espera aí que eu quero ainda mesmo assim estruturar um bocado melhor aqui inicialmente o que é que as pessoas podem esperar. Ou seja, nós vamos andar muito à volta desse livro, que digo-te adiante já que eu li esse livro há cerca de uns 6 meses por tua causa, Ok, ok. porque nós há para aí 2 anos falámos dele e eu fiquei sempre com ele na cabeça e li-o para aí há 6 meses. E o livro é incrível, mas é muita informação. Eu sinto que tinha que o ler 10 vezes para conseguir realmente tipo, interpretar. E a minha expectativa para esta conversa é que eu fique a compreender um pouco melhor como é que eu posso adaptar isto para ter uma vida melhor. E também gostava de uh, termos estas expectativas alinhadas em termos de o que as pessoas vão retirar daqui também tem a ver com, não sei, diz-me tu, ou seja, tem a ver com encontrarem formas de viver a vida num estado de maior bem-estar. Não sei se isto faz sentido. Sim, faz, imagina. Eu acho que as pessoas procurarem estar mais em flow, hum, acaba por ser
uma forma de tu viveres de uma forma mais, não é prazerosa, mas com mais significado. Que eu diria que seria, seria essa a palavra, ou propósito, vá. Um, e isso, pá, eu acho que está muito ligado com o bem-estar geral das pessoas e com a saúde, no fundo, as pessoas conseguirem sentir isto. E, tipo, e acho que todas as pessoas já o sentiram numa fase ou noutra, ou num momento ou noutro, ou o sentem-no regularmente. E são esses momentos, é o que, assim, tirado por miúdos, uh, é aqueles momentos em que tu perdes a noção do tempo. E são esses momentos que te trazem muito significado. Ok? Que tu, com a tua mente e com a tua experiência sensorial, grava mais na memória, percebes? E isso, para mim, tudo o que fica gravado na nossa memória acaba por ser. É claro que há coisas más e tu, de certeza, é meio o teu trabalho, trabalhar essas partes más, ajudar as pessoas a ressignificar as coisas e assim, trabalhar traumas e assim. Claro que os momentos maus também marcam, mas os positivos andam muito à volta disto, não é? Tipo, naqueles momentos que perdemos a noção do tempo, que estamos literalmente no presente. Ou seja, estamos tão envolvidos na realidade e no presente que ficamos, tipo, perdemos. E é essa sensação, que é o que o livro fala, não é? Mas é complexo, como tu estás a dizer, ainda tem aqui uma data de conceitos, ainda tem aqui uma data que foi a pesquisa toda que ele fez, a carreira desta pessoa foi à volta disto, né? Um, e que agora, e que basicamente, para quem depois quiser explorar mais o tema, há pessoas que, que já pegaram nestes estudos e neste trabalho que ele fez. Um que eu me estou a lembrar agora assim mais de repente. Por acaso esteve cá em Portugal e eu vi tipo assim um cartaz assim à toa e nem sabia, fiquei bué triste porque foi num dia de um team building que tivemos na empresa e eu não consegui ir, mas até disse à Carolina, a minha namorada, para ver se conseguia, para saber o que é que ele tinha partilhado lá, que é o Steven Kotler. Ok. Ele também Tu é um partilhaste no outro dos. dia um post sobre ele, não é? Ou melhor, Yeah, um post dele, onde ele fala um bocado mais sobre isso do flow. exato. Sim, ele tem uma cena que é o Flow Research Collective, que é basicamente. E ele também tem vários livros sobre este tema, que é o Superhuman. Tem outros livros, depois vocês veem. E fala também disto. Tipo, praticamente é sempre isto. É tipo, como é que. E é o estado, basicamente, é o estado onde há mais. Agora só me ver a palavra Excel. Só me ver a palavra em inglês, que é o Excel. Tipo, que as pessoas conseguem tipo, fazer grandes coisas. Tipo, a cena mais fácil de dar exemplo é como o post que eu partilhei dele, tipo os surfistas na onda. Estás a ver? Os jogadores de futebol, por exemplo, sei lá, agora toda a gente, assim, o mais comum, o Ronaldo, quando fez aquele pontapé de bicicleta na Juventus, que foi tipo o mítico, não é? Todos esses momentos a pessoa fica nesse estado, estás a ver? Ou já está E, nesse estado e leva a ou já esse momento, está não nesse é? estado, sim. Yeah, E yeah, esse é tipo yeah. o pico Ok, da cena. mas espera aí, que nós estamos a pensar, às vezes o meu receio é fugirmos aqui para coisas grandes, né? E depois Exato. acharmos que, pá, mas a minha Que vida é é um bocado mais impossível. insignificante do que isso, né? Então Yeah, não. yeah. A tese deste livro, corrijo-me se eu estiver enganado, mas tem a ver com a ideia de que uma vida com sentido é uma vida onde tu consegues estar em estado de flow o maior tempo possível. Basicamente. Ok. Então, o que eu esperava que nós Mas pudéssemos fazer aqui, diz. mas é uma coisa que, como o autor diz, tipo, tu consegues trabalhar para ter isso, mas é uma coisa que acontece, tipo, ou seja, há uma fórmula, vá, quase científica, de tu conseguires alcançar esses estados, mas não é tipo eu agora pensar, tipo, eu agora quero estar em flow, ok, eu consigo, tipo, a equação para tu conseguires entrar nesses estados, há uma género de uma equação, né? Mas não te garante, efetivamente, que tu vais conseguir entrar logo nesse. E depois também há Uhum, diferentes níveis, né? claro. Uh, mas sim, mas a premissa dele é isso, é tipo, as pessoas, ou seja, o intuito da felicidade e uma vida com propósito e com significado é aquela vida que tu consegues, tipo, ligar a esses momentos. Quantos mais momentos tiveres desse flow ou assim,
mais significado e mais rica a tua vida vai ser. Basicamente é isto. Capa. Boa. Então o que eu gostava de fazer era desconstruir um bocado os vários conteúdos que ele vai trazendo no livro, para nós depois podermos ajudar as pessoas a conhecer melhor essa fórmula, ok? Para entrar em estados de flow. Agora, antes disso, ou melhor, antes disso não, já em linha com isso, eu acho que uma coisa que pode ser muito interessante, e se tu quiseres explicar melhor isto, uma das coisas que eu mais gostei foi do Mihaly falar sobre a atenção. E falar sobre a atenção como uma energia e basicamente eu há bocado até estava a ler notas que eu tirei do livro na altura e eu tirei um bocado esta percepção de que ele mostrou que a qualidade da nossa vida depende muito do lugar onde nós estamos a investir a nossa atenção. Por isso, queres explicar melhor sobre esta questão da atenção? Porque é que é tão importante as pessoas terem controle da atenção e como é que tudo isto funciona? Porque eu sei que também és um entusiasta desta ideia do foco, não é? Conta-me mais sobre isso. Então, a atenção, e ainda ontem por acaso tirei um print de uma história de um amigo meu, que ele mostrou, tipo, ofereceram-lhe uma ampulheta que dizia, tipo, no bordo, o tempo é o ativo mais importante da vida. Ok. E durante muito tempo eu também tinha essa ideia de gerir o tempo, de fazer gestão de tempo. O tempo é realmente a coisa mais importante. Não podemos trocar tempo por dinheiro. Toda a gente troca tempo por dinheiro, como já se sabe, a diferentes níveis. Mas a cena que me fez mudar o chip foi depois também um bocado com a influência deste livro e desta questão da atenção que vamos tocar agora, a que é, tu podes ter todo o tempo do mundo, mas se tu não tiveres, energia nenhuma, o que é que te adianta ter todo o tempo do mundo? Se tu não tens energia, não consegues fazer nada com esse tempo, certo? E para tu teres energia, está diretamente relacionado com o nosso nível de saúde, não é? Tipo, por isso é aquela expressão, até acho que é do Naval, ou não sei se é do Naval ou de outra pessoa, que é o homem quer mil coisas, mas quando não tem saúde só quer uma, saúde. E no fundo acaba por ser isso. E a atenção é basicamente, nós chamarmos a atenção é dar o nome à alocação da nossa energia, não é? Quanto mais atentos nós estivermos a uma determinada coisa, é aquela ideia também que se faz daquela analogia de foco, de pegares numa lupa e concentrares os raios de sol num ponto só. Se tu concentras uns raios de sol num ponto só, queima. Ou seja, é tanta Certo. atenção, né? É tanta energia ali concentrada que é muita energia, pronto, e resulta, em poxa, agora esquece uma palavra. Em encadeamento, não é encadeamento, whatever, não interessa. Uma ignição, não é? Uma Ignição, espécie de uma pronto. ignição, yeah. Verdade, exatamente. No fundo é um bocado essa a designação. A atenção é a ligação à energia que tu dedicas a alguma coisa, no fundo. Yeah. Yeah, eu achei bem interessante ele falar sobre... Ele dizer mesmo que, tipo, que a atenção é uma energia e tu tens que escolher onde é que investes esta energia, porque ele estava a explicar na altura que a nossa atenção ou a nossa mente consciente consegue processar, acho que é 126 bits por segundo de informação. E, por exemplo, só o facto de estarmos aqui a conversar e tu estares a tentar perceber o que é que eu estou a dizer, estamos a gastar 40 logo. Ou seja, na nossa vida, o que ele basicamente diz é nós temos de ter muito cuidado, ou escolher muito bem, aonde é que direcionamos a nossa atenção, porque ela é uma energia muito limitada e a forma como nós direcionamos a nossa atenção vai impactar, positiva ou negativamente, os conteúdos da nossa consciência. Uhum. Sim. Quando ele fala nos conteúdos da consciência, ele fala... É bem interessante porque ele tem uma espécie de um...
como é que aquilo se chama? Uma espécie de um... Diagrama. Ele faz tipo um diagrama, ou um círculo, ou qualquer coisa, onde fala basicamente que o sítio para onde tu direcionas a tua atenção vai determinar os conteúdos da tua consciência, que vão determinar o que é que tu és, ou quem é que tu és. E quem é que tu és vai determinar os conteúdos, vai determinar a forma como tu direcionas a tua atenção. Vou tentar transmitir isto para uma forma mais prática. Se eu invisto a minha atenção toda a ver notícias e a ver aquilo que está a correr mal no mundo, os conteúdos da minha consciência vão ser pensamentos destrutivos, memórias traumatizantes, medos, vão ser ansiedades quanto ao futuro. E isso vai fazer de mim uma pessoa, tipo, o meu self, o meu eu, vai se tornar uma pessoa encadeada por esses medos. Tipo, ou seja, vou ser uma pessoa medrosa, uma pessoa ansiosa, uma pessoa sem capacidade para fazer nada, quase até ao ponto de me sentir paralisado perante a minha forma de interpretar a realidade. Se nós começarmos a alterar a forma como estamos a utilizar a nossa atenção e se a divergirmos para conteúdos mais úteis, por exemplo, sei lá, se começarmos a ler livros onde falamos sobre como regular o nosso estado emocional, começamos a ler livros de negócios e começamos a criar o nosso próprio negócio, começamos a ouvir podcasts onde pessoas falam sobre como ter um maior bem-estar físico e psicológico, os conteúdos da nossa consciência vão ser maioritariamente coisas positivas, ou seja, coisas que nos fazem sentir bem, como memórias positivas, foco em coisas que nos trazem bem-estar, como, sei lá, pensamentos leves, uma interpretação da realidade relativamente otimista, emoções também agradáveis. Portanto, tudo isso vai ser resultado do foco da nossa atenção. E depois isso vai criar a pessoa que nós somos e vai criar uma pessoa, neste caso, neste exemplo, uma pessoa mais positiva e uma pessoa mais feliz. E para mim, quando ele deu este exemplo deste diagrama, no livro do Flow, eu achei brutal, porque eu pensei, é bem interessante que nós conseguimos determinar o tipo de pessoa que nós nos vamos tornar nos próximos meses a partir do ponto em que estamos a direcionar a nossa atenção. E é bem curioso, porque para mim isto é quase a definição de livre-arbítrio. Não é? Que é, como é que tu sabes se tens livre-arbítrio? Olha, podes olhar para este diagrama e o sítio para onde tu escolhes direcionar a tua atenção vai criar aquilo que tu és. Se fores tu a escolher direcionar a tua atenção, em princípio isso significa que tens livre-arbítrio, portanto tu podes escolher quem é que tu te tornas. Sim, numa visão, num overview geral, sim. É tipo, é um círculo virtuoso, né? Da mesma forma como o inverso, né, que acontece. É tipo como se fosse um loop, é um registro e claro que não é unilateral e nós humanos temos muito este defeito de natureza de sermos muito unilaterais, ou seja, muito linear, de termos uma perspectiva muito linear das coisas. Daí tipo o conceito de juro composto e coisas assim exponenciais, nós não conseguimos bem processar isso de forma tipo assim de cabeça normal. Mas é isso, é tipo, claro que depois há outras influências, claro que as pessoas conseguem sair de um círculo negativo, da mesma forma que um círculo positivo também pode ser influenciado por cenas negativas, mas isto vai no geral quase que se liga muito à cena do yin yang, né? Tu tentas andar ali, tipo, o objetivo dessa filosofia e a que eu acredito que e faço, tipo, é o paralelismo. É até no flow, agora tocando aqui no nosso tema, o flow é tu estás nessa linha, nesse limiar, entendes? Ou seja, Que é naquela visão do yin yang, que é tipo uma bola meio preta, meio branca, né? E onde tem um tracinho preto e um tracinho branco. uma bolinha, basicamente, tu sabes o significado disso, né? Acho que sim. Não, espera aí. Não sei se sei exatamente qual é o significado. Eu acho que tem a ver com a forma como eu interpreto aquilo vem do Jordan Peterson, que é o caos e a ordem, né? O mundo é caos e ordem. E no caos há sempre ordem e na ordem há sempre também um bocado de caos. Exatamente.
E o que tu estás a dizer é a forma de ter uma vida com mais sentido é estar ali no meio da linha, É tipo, tu entre as procurares duas esse. cores. Yeah. É procurares essa linha. Porque vai estar. Porque a vida, no fundo, acaba por ser isso, né? É a nossa tentativa de arranjar essa harmonia, estás a ver? Porque uma não vive sem a outra. E o flow, eu tenho até abri aqui essa equação está relacionada com isso. Tipo, eh, imagina, para tu, o que eles descobriram é que para tu entrares nesse nível, nesses estados de flow, as coisas que tu estás a fazer ou seja, não podem ser super fáceis. Imagina, para um jogador de futebol, para o Ronaldo, agora pegando outra vez naquele exemplo do Ronaldo, para o Ronaldo, se calhar, nós a ver de fora, parece fácil, tipo aquele pontapé de bicicleta, mas aquele pontapé de bicicleta teve o seu desafio, porque se não fosse desafiante o suficiente, se não tivesse no limiar, tipo, tipo, não foi desafiante a 1000%, porque senão, tipo, Ele não ele conseguia, não ia provavelmente. conseguir. Yeah. É, mas tem de haver, tipo, ali é uma linha bué da ténue entre, num caso mais corriqueiro, digamos assim, numa vida normal da pessoa, a coisa não pode, e as pessoas de certeza que se vão relacionar com isso, nós procrastinamos em tarefas que nós, das duas, uma, ou achamos que são aborrecidas, e o aborrecimento é porque nós já sabemos, ou seja, não nos vai ensinar nada de novo, ok? Ou porque é um desafio acima do que nós conseguimos corresponder, ou seja, acaba por criar ansiedade, ou seja, a tarefa que nós conseguimos, vá, digamos assim, para entrar em flow tem de ser um misto disto, estás a ver? Tem de ser tipo, não pode ser aborrecida, mas também não pode ser super e desafiadora. Tem de ser tipo aqui um balanço entre as duas, estás a entender? E Uhum. é aí que Ou seja, nós, que nós... o que tu estás a dizer é, na minha vida eu tenho que ter coisas que me desafiem, ou seja, tenho que ter coisas que estiquem o limite das minhas habilidades para eu sentir que, ou seja, por exemplo, eu estar num projeto onde todos os dias tenho que me estar a levar ao limite das minhas habilidades. Mas ao mesmo tempo não pode ser um projeto que seja muito além daquilo que eu sou capaz, porque senão eu também vou desmoralizar. Se for demasiado fácil, eu também vou desmoralizar. Portanto, vamos dar um exemplo. A partir da manhã eu tinha a possibilidade de escolher 3 trabalhos. Um dos trabalhos era todos os dias eu pôr tampas a garrafas. Portanto, tipo, tinha assim uma data de garrafas e eu tinha que pôr a tampa. Isso é super fácil, repetitivo, fácil, aborrecido. Não é? Outro dos trabalhos era resolver equações de física quântica. Portanto, para mim, pelo menos, muito, muito complicado. Aliás, impossível, não faço ideia. E um Não é terceiro impossível. trabalho era. Não, não, para mim é. Para mim é com o conhecimento que eu tenho Agora. neste momento. É. Exatamente. Ahm, e o terceiro trabalho que eu tinha a oportunidade de fazer era gravar podcasts, por exemplo. Ou, não, aliás, dar palestras em público. Que é tipo, desafiante, mas eu sou capaz. Portanto, aquilo que tu basicamente estás a dizer é quando as pessoas vão escolher um trabalho ou quando vão pensar no como criar uma vida que traz sentido, têm que pensar que a tarefa que vão escolher para ter no seu dia a dia tem que ter esta componente de ser não muito fácil, não muito difícil, mas difícil e fácil ao mesmo tempo. Ou estar ali no Difícil, meio. difícil o suficiente para tu evoluires, no fundo. Ou seja, tens que sentir que estás a crescer. Imagina, no caso do exemplo que tu deste do primeiro trabalho, o que acontece e daí depois podemos depois até passar para o outro autor, podemos dizer autor que se foca muito nesta parte do flow, que tu também gostas muito e que já compraste muitos produtos dele, no Dan Co. Yeah. Um, que é essa questão desse exemplo do trabalho mais repetitivo, fácil, de meter rolhas em garrafas. Não quer dizer que uma pessoa que entre nesse trabalho não consiga entrar em flow. Tu podes criar o nível de desafio que tu quiseres. Por exemplo,
tu podes tornar esse trabalho desafiante, no sentido de, ok, eu vou fazer uma engenharia reversa disto para tornar este trabalho mais eficiente. Eu não sei, eu vou tentar à procura. Mas mesmo num caso mínimo, ou seja, se calhar eu, se fizesse esse trabalho de meter tampas nas garrafas, eu no início até poderia ter momentos assim meio de flow. Porquê? Porque é uma novidade, eu nunca o fiz nesse contexto desse trabalho, né? Porque há sempre mais coisas associadas, né? Tipo uma linha de produção, é o desconhecido, mas é o desconhecido um quê de nós conseguirmos perceber que somos capazes, como estavas a dizer, de fazer e de perfumar naquela tarefa. Ou seja, mas qual é que é o problema? O problema é que eu nesse primeiro momento, ou nessa primeira semana, nessa primeira fase desse trabalho, eu conseguiria ter essa linha de crescimento, mas ia chegar a um ponto em que, como aquilo é sempre a mesma coisa, completamente repetitivo, se eu não pusesse até desafios relacionados com isso, eu ia, tipo, a minha cena ia estagnar e ia entrar nesse aborrecimento, nessa estagnação, nisso. Ou seja, não é tanto se calhar dependente do trabalho, depende sim é do desafio atual, entendes? Mas claro que há atividades que, por natureza, têm esta oscilação maior. Daí agora o ponto que eu vou passar para esse para o do Dan Coe, que é ele defende muito a ideia de as pessoas tipo, das pessoas procurarem o caminho do empreendedorismo. Porque o caminho do empreendedorismo está inerente a esta oscilação. Tipo, tu vais saber de uma coisa, já sabes, mas depois vais ter de saber de outra coisa para melhorares o teu negócio, a tua skill e assim. Daí ele relacionar o empreendedorismo com esses estados de flow, percebes? Yeah. Ok, ok. Então, se calhar deixa-me tentar organizar aquilo que falámos até aqui para eu também me situar. Portanto, o grande objetivo para as pessoas de compreender o que é isto de estados de flow, portanto, eu e tu lemos este livro do Flow do Mihaly Csikszentmihalyi, acho que disse bem. Dizes bué da bem, Um, yeah. Eu não consigo dizer assim. eu acho que foste tu que me ensinaste a dizer, portanto, tu sabes dizer. Mihaly, nunca, se eu olhar para o nome não consigo dizer, mas Eu assim de digo cabeça. Csikszentmihalyi, não sei se posso estar a Shisekmihai, falar. exato. Ok, portanto, o objetivo das pessoas saberem o que é isto dos estados de flow e a razão pela qual é importante elas adaptarem-no à sua vida é porque uma vida com mais sentido é uma vida que tem nela a maior parte do tempo estados de flow. Isso pode ser encontrado nas atividades de lazer ou pode ser encontrado nas atividades nas atividades profissionais. Para se atingir estados de flow, que são basicamente uma sensação de tu estares na corrente, no fluir da vida, tu tens que saber direcionar a tua atenção para coisas que, por um lado, não são demasiado fáceis, coisas, quando digo coisas, digo tarefas, que não são demasiado fáceis e que não são demasiado difíceis. Portanto, que te desafiam, mas que ao mesmo tempo tu és capaz de fazer se estiveres bastante concentrado. Então, aquilo que nós estamos basicamente a convidar as pessoas aqui a fazer é a trazer atenção para a forma como escolhem viver a vida de um modo mais intencional, focado em tarefas que lhes vão trazer, ou seja, quando eu digo focados é trazendo a concentração para tarefas que lhes vão trazer momentos de prazer, mas ao mesmo tempo aliado a momentos de desafio. Como é que tu, de uma maneira muito prática, descreverias o que é isto do flow? Muito prática. Ou seja, de uma forma concisa, se tu pudesses dizer em, sei lá, 2 frases o que é isto do flow, eu sei que é desafiante, mas é mesmo para tu entrares em flow enquanto estás a fazê-lo. Como é que tu descrevias o que é isto do flow? Pá, diria que é basicamente
o registro, o registro, o registro intencional que vai marcar o livro da tua existência, vá. Isto assim, se calhar parece um bocado filosófico, mas é isso, é tipo, é os momentos que tu procuras ter pelos quais tu sentes que faz sentido viver, no fundo. Ou seja, que tu pensas, viver tipo faz. Claro que isto parece bué Não, bué da não, dá aí. redundante, viver faz bué sentido. Claro que faz sentido, né? Eh, claro que faz sentido, atenção, podemos estar aqui a falar. Pode haver pessoas que não façam sentido exatamente por isto mesmo, por falta de sentido, ou seja, por falta de significado. E é a maior causa de, acredito eu, de depressões, de doenças mentais. É isto, tipo, nós perdemos sentido da vida, no fundo. Um, diria que é isso, tipo, imagina, mesmo, vamos pôr um exemplo. Eu gosto de fazer, por exemplo, de fazer bodyboard ou fazer surf. Eu não faço todos os dias, mas eu sei que, por exemplo, se eu agora agarrasse na minha prancha, fosse para o mar, tenho quase certeza que ia sentir tipo um estado de flow, percebes? Ok, yeah. E E é, no e é fundo a isso. ideia é incorporar várias atividades que nos deixem em estado de flow na Yeah, nossa vida. basicamente, sim. No fundo, diria que é isso. Mas agora, imagina, para desconstruir um bocado isso e daí, se calhar, se quiseres fazer ponto para o projeto que eu desenvolvi do Flow Up, hum, veio do intuito de eu perceber que para as pessoas conseguirem ter esses estados e estarem com esse alinhamento e com essa e terem esses estados de sensação de plenitude, digamos assim, hum, precisam de se conhecer muito bem. Precisam de. Claro que tu consegues dizer a qualquer pessoa: olha, vai para o mar, ou vai jogar à bola, ou vai fazer uma cena desafiante e quase que se calhar de arrasto a pessoa pode sentir essa cena, mas ela depois não sabe, não tem um próximo passo. Ou seja, eu acho que é um mal, é tipo um género de uma epidemia, digamos assim, das pessoas viverem o dia a dia por viverem, né? Sem objetivo e isso que está tudo certo, também tem o seu lugar, mas muitas das vezes, e acredito na maioria, hum, traz às pessoas, em certos e determinados momentos, essa sensação de olha, a minha vida está a passar e eu não sei o que é que estou a fazer com a minha vida. E, e por isso mesmo, por esse entendimento dessa realidade, é que eu percebi que isto é tudo bué da bonito e faz bué da sentido e eu quero procurar cada vez mais estes momentos, mas eu sei, ou seja, eu já tenho a direção pela qual eu consigo ir procurar esses momentos. Já sei as atividades que me vão desafiar e que me vão, se calhar, proporcionar mais estes estados. Porquê? Porque eu tenho esse trabalho feito, né? Tenho essa consciência do que é que eu quero para a minha vida, tenho os objetivos delineados, tenho esses pontos que me levam a que isso seja mais possível de acontecer. Agora, na maioria dos casos, as outras pessoas não têm isso, não começam com a cena básica, que é entenderem, conhecerem-se a si próprias, no fundo, que é um bocado o trabalho que tu se calhar fazes com as terapias, percebes? Yeah. E o Flow Up tem muito, e por acaso é um dos feedbacks que eu tenho mais ouvido deste grupinho de pessoas que eu juntei para testar isto, para testar ah, o que eu posso chamar do meu método ou o método que eu arranjei, é elas identificarem isso e dizer: fogo, isto parece, nas duas primeiras fases do processo, epá, isto parece que eu estou tipo que eu estou no psicólogo, até tenho aqui coisas que nem o psicólogo me ajudou a fazer. Porquê? Porque há um trabalho na fase zero, que eu chamo fase zero, que chama fase do diagnóstico e do check-up. Faço esse, faço esses exercícios para as pessoas irem mesmo fazer um recall, tipo, ok, o que é que tu és agora? O que é que tu és, Simão, hoje? E o que é o Simão do passado? O que é o Simão quando era miúdo?
que é onde Ok. está aí a gênese toda, estás a ver? É onde está tipo a maior parte, e tu também deves saber isso, como é óbvio, que os traumas, a maior parte dos traumas estão lá atrás, Yeah. enraizadíssimos. E o que é que tu fazes com essa informação? Ou seja, a pessoa conhece o seu passado, conhece o seu presente, e para que é que serve essa informação no caso do teu projeto, do Flow Up? O que é que tu ajudas as pessoas a fazer com essa informação? Ajuda elas a ganharem uma direção para a vida. Ou seja, pode ser, basicamente é, ok, que objetivos é que tu tens? E se tu perguntar isto a maior parte das pessoas, as pessoas se calhar vão dizer os objetivos comuns da sociedade: comprar uma casa, arranjar um carro, ter um parceiro. Tipo, isto são os comuns, não é? Os, quase as regras. Mas no fundo as pessoas não sabem o que é que querem para o resto ou seja, para o prisma total da sua vida, né? Não sabem para onde é que se querem dedicar, não sabem porquê, porque não têm esse conhecimento ou não têm essa consciência e estão muito na corrente do andar, né? Tipo, na deriva, que lá está, mais uma vez, para não parecer que é preciso toda a gente ter bué de objetivos e tudo bué de definido. Não, tipo, é fixe nós termos esta filosofia de andar meio à deriva, tipo esta sensação, mas QB, né? Tipo, uma pessoa, aquela frase que se ouve muito de um barco à deriva, como é, não sei se é um barco à deriva, um barco à deriva, qualquer vento serve, né? Tipo, há uma coisa assim. Yeah, yeah, exatamente. Ah, Sim. mas no Yeah, fundo, isso o que torna o diz. desafio é tu realmente construir tipo objetivos na tua vida que no fundo tu nem precisas de alcançar esses objetivos. Mas se tu te aproximares deles e vai ser desafiante, lá está, porque tu não vais estabelecer objetivos de vou tirar um café ali à cozinha, não é isso, né? Yeah, yeah. Ahm, mas é isso que cria, tipo, é isso que cria propósito no fundo, entendes? E esse trabalho de diagnóstico que estavas-me a perguntar qual é que é a função dele é exatamente essa, é as pessoas perceberem, primeiro, quais são as forças que elas têm e que estão ali, tipo, que são coisas ahm, que, epá, por exemplo, um dos exercícios é perguntar às pessoas próximas e aos familiares que te conhecem, né, melhor, para te dizerem coisas sobre ti. Para Ok. fazer tipo um género de uma análise SWOT. Mas qualidades ou também as fraquezas? Tudo. Tipo, as qualidades, as fraquezas, o que é que poderia melhorar. Tipo, uma SWOT, literalmente uma Yeah. SWOT. Ok, yeah. E mostrar coisas e, tipo, e responder ao porquê, tipo, cenas do género. ahm, o que é que era mais característica em mim quando era criança? O que é que te irritava mais quando eu era criança? Cenas deste género, percebes? Yeah. E isto o E que é que quando vai as fazer? pessoas. Yeah. Era essa a minha questão, desculpa. Isto vai fazer o quê? Vai fazer com que tu consigas tipo, afastar um bocadinho, ter assim uma visão fora de ti do que é que tu és, porque não é só a tua visão de ti, é a visão dos outros de ti. Claro que há umas visões, agora pode haver pessoas a dizer, mas há pessoas que têm uma visão errada de mim. Faz parte também, né? Porque é que elas têm essa visão errada? Por algum motivo, né? Mas é basicamente para tu teres um nível de consciência o suficientemente profundo ao ponto de tu perceberes, eu sinto-me bué da bem nesta situação, a fazer esta situação, entendes? E isto pode ser um caminho fixe para eu fazer determinada coisa, Ou entendes? E seja, quando daí, eu, por exemplo, se eu lá atrás gostava muito de desenhar e agora há bué que não desenho, eu posso pensar, ok, espera aí, se calhar podia fazer sentido eu ir resgatar alguma coisa que eu gostava lá atrás em relação a isto dos desenhos e vou experimentar agora. E até vou experimentar e é tipo, epá, eu não tenho jeito nenhum porque não treinei, mas isto dá-me pica. Se calhar vou treinar e vou-me desafiar para fazer desenhos melhores. sim, ou estar relacionado com, por exemplo, num contexto mais profissional, com a tua, sei lá, a tua veia mais artística, ou seja, encaminha-te mais para um lado mais criativo, mais artista, estás a entender? E é mais nesse sentido. Ou seja, é tu conseguires perceber exatamente o que é que te faz ser tu, para depois conseguires definir uma visão para o teu futuro e conseguires construir objetivos. E é exatamente o. E só assim, e isto porquê? Porque
Se nós dissermos assim, vamos entrar todos em flow. Pá, se calhar até conseguimos numa atividade dessas tipo desportivas ou assim, de equipa. Mas depois no resto do dia, depois daí, ficas meio tipo sem chão. Vais continuar nas tuas cenas e assim. E acabas por quê? Por voltar a essa monotonia que se calhar vais perder motivação, vais não ter vontade de fazer as coisas, entendes? E a vida lá está, mais uma vez, vai-te passar por ti e tu vais chegar a um momento em que vais pensar, fogo, olha o que é que eu fiz da minha vida. Tipo, olho para trás, tipo, o que é que eu fiz? Né? E o que é que isso vai-te fazer? Pá, o que eu acredito é que a partir do momento em que a pessoa consegue entender o que ela é, conseguir definir uma visão para o que ela quer da vida e de estabelecer esses objetivos, automaticamente tu ganhas essa direção para construir esses estados de flow. E daí a resposta mais direta é isso: é tipo, hum, tu seres, como é que tu. Agora, a pergunta a pergunta que tu poderias me fazer é: ok, André, como é que nós podemos ficar protegidos ao ponto de conseguirmos encontrar mais estados de flow? E a minha resposta é simplesmente esta: estabelece objetivos. Para estabelecer objetivos precisas de conhecer bem, certo? Depois tudo o resto acaba por ser fácil. Porquê? Porque como tu tens um objetivo tão forte e é tipo, quase. Eu nunca gosto de entrar na questão do propósito porque é sempre muito mal entendido pelas pessoas. Hoje temos um propósito, amanhã pode ser outro propósito. Está tudo correto. Mas tens esse direcionamento. Quando tu tens isso, é tipo quase um fogo aqui, tipo, que entra dentro, que tu pensas, epá, não, eu vou ter de fazer isto para conseguir atingir isto, estás a entender? Ou para chegar mais perto disto, para me desenvolver para isto, estás a entender? Ou seja, é muito mais tornar essa. Começar a ver tipo quase a árvore a florescer, estás a ver? É um bocado essa a sensação. O que estás a E dizer é super interessante porque muito do que nós fazemos em terapia é a pessoa chega e sente-se mal, emocional e psicologicamente não está bem, muito porque, obviamente, a não ser em casos de doença mental, nos casos em que não é doença mental, que são esses os casos que eu trabalho, a pessoa está super insatisfeita com a forma como a sua vida está. E aquilo que nós fazemos é ir lá atrás, tentar conhecer melhor a pessoa, o que é que ela gosta, o que é que ela não gosta, o que é que faz sentido para ela, o que é que não faz, quais é que foram momentos que a marcaram de forma positiva e negativa, como é que ela interpretou esses momentos, e à medida que ela se vai conhecendo melhor, vai percebendo o que é que para si é uma realidade que faz mais sentido. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade em saber, até sabem o que é que não querem, mas não sabem o que é que querem. E aquilo que nós fazemos em terapia é ajudar a pessoa a direcionar-se para, à medida que se conhece melhor, saber mais o que quer para si e começar a dar passos para tornar isso uma realidade sua. E quanto mais a pessoa dá passos na direção de uma vida que faz mais sentido para si, mais alinhada com aquilo que ela realmente é, mais ela se sente neste lugar de estar numa vida que tem sentido. E depois o processo vai se desenvolvendo e a pessoa acaba por ficar muito melhor porque a vida dela deu uma volta de 360 graus, aliás, de 180, 360 era para o mesmo sítio, porque a pessoa começou a fazer escolhas muito diferentes que estão alinhadas com aquilo que é importante para si. Isto vai ao encontro do que tu estás a dizer? basicamente, tu mencionaste aí uma coisa que é um dos exercícios que eu tenho lá no Flow Up, que é além de tu estabeleceres a tua visão, eu também faço o exercício para tu estabeleceres a tua antivisão, Ok, que é exatamente isso, é o que tu não queres de todo para a tua vida. yeah. Que E até no é um fundo bom acaba. ponto para começar, não é? Exato, Às vezes não sabemos o que queres, então começa por o que não queres. exato. E no fundo, um dos pontos que eu ponho lá também é esse, imagina, às vezes as pessoas querem, por exemplo, no exemplo dos hobbies, as pessoas querem, dos hobbies, dos hábitos, as pessoas querem fazer tipo, eu agora quero ser alta performance, quero fazer tipo tudo, quero ler
2 livros por semana, quero ir ao ginásio 5 vezes por semana, quero fazer essas coisas todas. Mas a pergunta que ela se devia estar a fazer era: ok, o que é que eu posso eliminar primeiro? A mesma analogia do, da liberdade financeira. Tu tens de pagar as dívidas primeiro. Não te adianta nada tu estás a fazer, investir para poupar e fazer cenas assim. Quer dizer, não é te adianta nada a poupar, adianta-te poupar, mas é para pagar as dívidas, não é? Claro que agora se vierem uns expertos do investimento dizem: não, se a tua dívida se for menor do que o valor do investimento que tu estás a fazer, isso é que é a forma inteligente de fazer. Pá, a maior parte das pessoas não chega aí, e o objetivo é tu eliminares primeiro antes de estás a somar. Entendes? É reduzir antes de acrescentar. E o reduzir é deixar de fumar os aikos que tu fumas, deixar de consumir 8 horas de redes sociais, deixares de estar, tipo, sei lá, 10 horas sentada. É eliminar primeiro antes de adicionar. E depois sim, ok, Ou vamos seja, devagarinho. antes de tu quereres começar a fazer coisas para melhorar a tua vida, começa a deixar de fazer as coisas que sabes que estão a piorá-la. Exatamente. E isso aplica-se em todas as coisas. Daí a cena da antivisão com a visão. É a mesma analogia de que é um princípio de um dos grandes investidores do mundo, do Charlie Munger, do sócio do Warren Buffett, que é quando tu não sabes ahm, o que é que deves, tipo. É basicamente, eles chamam o princípio da inversão, que é, no caso dos negócios, o que é que vai tornar uma empresa bem-sucedida? É difícil, se calhar, às vezes pensar, né? O que é que vai se tornar uma empresa bem-sucedida? E pensarmos o contrário, que é, o que é que torna uma empresa mal-sucedida? Nós sabemos logo à partida o que é que é. Para ser bem-sucedida, só não precisa ter isso. Yeah, pelo menos não ter essas coisas já vai garantir que está melhor. Yeah, Exatamente. yeah. É no fundo essa premissa. Que é um exercício tipo, parece básico, e no fundo é básico, só que as pessoas meio que ficam envolvidas no. Pronto, no. Lá está. No meio da confusão, e deixam as coisas passar. E não têm esse momento de recall, por isso é que as terapias foram importantes para isso. Tudo o que seja este tipo de cenas é importante. E hoje em dia, ainda tinha comentado isso na reunião que tive hoje com a Madalena da Happiness Business School. É isso, é tipo, hoje em dia, e tu também, tipo, eu até dei-lhe o exemplo, acho que também já tinha comentado contigo, dei o exemplo num dos retiros de silêncio que fiz lá com o Rui, Yeah. das pessoas no fim, e tu de certeza que tens esse, tipo, tu que fazes esses workshops, às vezes presenciais e assim, tu consegues perceber que hoje em dia é tão fácil, para nós pessoas que se calhar nos achamos ou sentimos que estamos num nível de consciência até já mais avançado. Não quero chamar avançado, porque nós não somos melhor do que ninguém, mas, Sim. mas já Ou seja, temos quem um se trabalho pessoal desenvolve mais, um pouco, mais né? desenvolvido, vá. Yeah. Uh, que foi tipo, as pessoas no fim do retiro, pá, só num círculo de partilha de experiência do que é que foi, desataram-se a chorar. Tipo, cenas mesmo, eu fico assim, fogo, meu. Hoje em dia é fácil de meter as pessoas a sentir coisas. Traz as pessoas para um sítio, faz umas questões que para mim acabam por ser básicas, né? Porque eu já as fiz e sempre fiz, e elas vão ficar tipo, uau, estás a ver? Tipo, ei, que cena. Pois, porque nunca conseguiram parar. Tipo, não conseguem ter esse discernimento de fogo. Eu tenho de parar, tenho de olhar para mim, tenho de pensar o que é que eu quero da minha vida, o que é que faz sentido, o que é que não está a fazer sentido. E as pessoas não fazem esse trabalho. Por isso é que cada vez é mais fácil, até ligando a este ponto da atenção e, e das horas de ecrã, do tempo de ecrã e assim. Por isso é que hoje é fácil as pessoas conseguirem estar no 1% das pessoas bem-sucedidas, ou com qualidade a diferentes níveis. Porque é isso, a maior parte das pessoas perde 8 horas no Instagram, ou no TikTok, ou nisto e naquilo, entendes? Não é que nós não o façamos, mas
eu pelo menos faço, e a minha premissa é fazer numa perspectiva de criador e não de consumidor. Certo. Entendes? Yeah. Mas pronto. Ou Mas seja, depois estás a ver coisas para depois adaptares e poderes criar mais e melhor no teu trabalho, né? sim, e eu a usá-las para criar para mim também. Ou seja, já com esse intuito de ser como tu estás a fazer também, tu também és um criador, né? Também estás a criar. Ahm, mas é ter esse rácio mais equilibrado nesse sentido. É tu seres mais criador do que propriamente consumidor. Entendes? E isso, filosoficamente também falando, nós, humanos, somos, tipo, a nossa gênese é ser criador. Porque é que nós somos a espécie mais evoluída, vá, eh, da face da Terra? Porque somos isto, criamos coisas, desenvolvemos coisas. Yeah, e é isso. E é a criar coisas, a criar o teu futuro que, que ganhas esse significado, né? Yeah. O que é que mudou na tua vida desde que tu leste, ou seja, o que é que tu mudaste na tua vida desde que leste o livro do Flow? É assim, de forma direta ou indireta, hum, o livro impactou, ou seja, o livro o que fez foi quase organizar pensamentos e ideias que eu já tinha e realizações que eu já tinha. Hum, porque eu sempre tive, pá, olha, este projeto que eu trago tipo ao peito é Exquisite, sempre foi tipo na premissa de eu acreditar muito que toda a gente tem primeiro, não é acreditar, isso é acreditar e é factual, né? Toda a gente é diferente. Não há ninguém, não há um André igual a mim, não há um Simão igual a ti. Tipo, toda a gente é diferente, toda a gente tem o seu, o seu fingerprint diferente, né? E o ADN diferente, todos temos um ADN diferente. E nesse ADN todos temos capacidade para fazer coisas diferentes das dos outros. Entendes? E a minha filosofia, e é por isso é que eu chamo este projeto, o meu projeto Missão, era tentar meter as pessoas a fazer mais as coisas para o que elas são, tipo, mais alinhadas ao seu potencial. Ou seja, esta ideia já vem pá, de há muito tempo. E o Flow, a única coisa que me trouxe foi essa consolidação de realização de isto faz bué de sentido. Claro que sim. Claro que um Cristiano Ronaldo e claro que um Steve Jobs tipo, avançaram tipo, não é que o Cristiano Ronaldo avançou a humanidade, mas fizeram coisas tipo extraordinárias. Claro que sim, né? Porque está bué de ligado com isto, né? Ou seja, o que esse livro fez foi trazer um background científico àquilo que tu já imaginavas ou àquilo que tu já estavas a planear começar a incorporar na tua vida e a trazer para os teus projetos. Sim, no fundo, basicamente. Outra coisa que se calhar te põe num estado de flow. Vais ser pai. Como é que é? Tu tens que idade? 32? 32. Como é que está a ser essa experiência? Tipo, imagina, como é que foi descobrir isto de uma perspectiva de lá está, de sentido de vida, não é? Não estamos a sair do tema, estamos a manter-nos no tema. Como é que foi para ti o descobrir que ias ser pai? Depois sei que fizeste um vídeo muito fixe a revelar às pessoas que ias ser pai. E como é que tu sentes que isso vai agora adicionar à tua vida em termos de trazer sentido? Porque é um desafio, não é? Ou seja, é aquela questão de ser pai não é fácil, não é impossível, porque muita gente faz, mas é um bom desafio, está ali no meio e puxa aos limites das tuas capacidades. Portanto, eu presumo que te dê sentido. Mas como é que tu estás a viver esta experiência? É assim, já era uma coisa que eu sabia, pá, por exemplo, mesmo ainda relacionado com esta parte da Exquisite. Quando eu tento explicar às pessoas, ou quando eu tentava explicar às pessoas o racional por trás da mensagem do projeto e desta cena da Exquisite, Exquisite quer dizer uma coisa requintada, é o que quer dizer a palavra Exquisite. Um, e, e eu acredito que toda a gente é exquisite, né? Porque toda a gente é diferente. Um, e o objetivo é esse, é tipo, o objetivo do projeto é
trazer mais essa consciência às pessoas para se realmente alinharem ao seu maior potencial. Uh, e agora até posso falar da metáfora que isto é um gato egípcio. Basicamente, os gatos egípcios são considerados sagrados no Egito porque salvaram os egípcios de uma peste muito grande que estava praticamente a aniquilar a população, e eles não sabiam porquê, e a razão pela qual elas estavam a ser aniquilados, digamos assim, foi pela transmissão de doenças que os ratos traziam, e eles não viam os ratos, e os gatos matavam os ratos. E a ideia deste projeto também surgiu um bocadinho daí, é tipo trazer entre aspas, aniquilar as coisas que nos matam que nós não vemos. E as coisas que nos matam que nós não vemos são estas alienações de, pá, preconceções da sociedade. Chegou a ter um cariz mais até de vamos tentar desconstruir a corrupção dos políticos e mostrar às pessoas que não são as caras que estão à frente. Pronto, tipo quase uma perspectiva de conspiração e mais do Illuminati do que... mas pronto. Mas a cena mais factual é essa. Eu senti que quero criar mais pessoas alerta e pessoas mais conscientes do seu potencial. Isto para dizer o quê? Para dizer que os três valores que eu acredito e que eu digo sempre que são as alavancas da vida, no geral, é felicidade, amor e respeito. Onde o amor é o pilar principal de tudo. Tipo, sem amor, eu acho que é mesmo quase tipo a lei universal, a lei do universo. É tipo, é amor. E o amor as pessoas não conseguem bem explicar o que é. Tipo, não há bem uma definição exata do que é o amor. E essa página, por exemplo, se alguém tiver curiosidade e for ver, o meu objetivo é mostrar por palavras de outros a designação do que é esse amor que eu quero passar. Ok. E para te responder à pergunta do filho, eu fazia muito este exercício com as pessoas, que era, ok, então, Simão, porquê é que tu queres ter uma vida melhor? E as pessoas, a maior parte das pessoas respondia, pá, quer ter uma vida melhor para conseguir ter mais prazer na vida e ser fixe viver e não sei o quê, mas no fundo, para se calhar conseguir providenciar para os meus filhos. Porque eu perguntava, nem era logo assim, não era nesta instância, mas era, ok, porquê é que queres mais dinheiro? Ok, queres mais Uhum. dinheiro para ter mais qualidade de vida. Ok, queres ter qualidade de vida, porquê? Ok, quero ter qualidade de vida para mim, mas também para providenciar para os meus. Ok, então e o que é que um filho te dá? E as pessoas ficavam a parar. Felicidade, amor incondicional. Ou seja, era o exercício mais fácil que eu tinha de meter as pessoas a pensar nisto. Tipo, o que é que move a tua vida? A tua vida é movida por amor, ponto. Entendes? Porque no fundo, se fores abrir as cortinas, tipo, se estiveres a descascar a cebola e as camadas da cebola, o core que está ali é isso. Não é mais Yeah. nada. Eu tinha a minha supervisora dizia assim: ehm, a coisa mais certa é esta. Aquilo que todos nós queremos no final da vida é amar e ser amados. Uhum. E ela dizia tipo: isto é o que toda a gente quer ao longo da vida. Eu disse no final da vida, mas é tipo: aquilo que toda a gente quer na vida é amar e ser amado. E essa é a razão pela qual, ou essas são as razões pelas quais nós fazemos tudo o que fazemos. Queremos dinheiro porque queremos ter mais conforto, porque queremos ter mais amor, porque queremos dar mais amor. Queremos tempo porque queremos ter mais amor e queremos dar mais amor. Queremos viajar porque queremos ter mais conhecimento, porque isso vai nos permitir dar mais amor e receber mais amor. Tudo o que nós fazemos é à procura de podermos ser amados e de podermos amar mais e melhor. Exato. Yeah. Yeah. E no fim do dia é isso, ou seja, respondendo agora direto à pergunta que tu me perguntaste, como é que está a ser a experiência? Imagina, eu, apesar de já ter essa visão de que um filho, e ouves, né? Tipo, ainda por cima, com 30 anos, começas a ter amigos com filhos e começas a ouvir mais à tua volta o que é que isso significa, tipo, o que é que significa esse sentimento pelos filhos. Mas eu, apesar de já ter essa consciência do que é que seria, claro que as pessoas só a passar pela experiência é que vão saber, não é? Mas para te responder muito, muito honestamente, é uma coisa muito estranha na perspectiva de tipo, tu estás
tu estás-te tu estás-te meio a replicar. O que quer dizer é que Yeah. a Maria, vai ser minha filha, é metade minha e metade da Carolina. Ou seja, é, é amor. Tipo, a cena é essa. A definição de amor é a definição quase de coupling. Mesmo nas Ok. células, Yeah. mesmo nas células que não se desenvolvem para ser. É um ser vivo, vá. Mas ao nível celular, quando as células se juntam e depois se multiplicam, essa ação acaba por ser. É tipo amor. Amor é essa definição. Ok. Entendes? Yeah. E é tipo, é bué bonito ao mesmo tempo e muito estranho, que é tipo, eu sou esta pessoa também. Estás a ver? Yeah. É tipo, eu sou isto. Eu estou a criar isto. Estás a ver? E é muito estranho. E claro, dá mais significado à vida, como é óbvio. Uma coisa que dá diretamente agora, tipo, passando para. Que acho que foi isso que eu comentei no vídeo. O que dá é. Mete fogo no rabo, no fundo, porque imagina, é que tipo um queimar de barcos, como se costuma dizer, Uhum. tipo, já não há volta a dar. Imagina, agora não sou só eu, antes podia dar as desculpas todas de então estou cansado, hoje não vou fazer se calhar tanta coisa porque não sei o quê. Man, não há desculpas, tipo, tens de fazer. Tipo, e a única coisa, e eu acho que os meus colegas e as pessoas cá à minha volta perceberam se calhar esse shift, é tipo, eu antes tinha muito um bocado a síndrome do perfeccionismo, de querer tudo bem direitinho, bem da controlar, não sei o quê, e nunca fazer o chip, né, das coisas. E agora, a partir do momento em que vou ser pai, é tipo, não, André, tipo, não vais ter o tempo que tu tens agora, tipo, o tempo ou a energia, porque uma criança demanda imensa energia. Pá, por isso toca a fazer já. Yeah. Tipo, já devia ter sido ontem, estás a ver? Certo. Yeah. Ah, Ou seja, agora os projetos têm mesmo que funcionar, não é? Não há como não funcionarem porque tu já não há tens desculpas. uma família Tipo, para sustentar. já não há desculpas. É tipo, vou fazer porque sim. Tipo, porque é que não vou fazer, estás a ver? Tipo, já nem Eu há vi no questão outro de não. dia, eu acho que foi o Hormozy a dizer que homens casados ganham mais dinheiro, Sim. ou pais de Há família um, ganham mais dinheiro, qualquer coisa não, assim. quantos mais filhos, ele disse isso, é tipo, homem casado faz mais dinheiro, homem com filho e casado faz mais dinheiro ainda, homem com filho, com mais do que um filho casado ainda faz, tipo assim, A sério? proporcional, yeah. Isso é bem interessante. E é isso que tu estás a dizer, não é? Porque a partir do momento em que tu decides começar a constituir uma família, é tipo, pá, agora não pode morrer, tipo, não pode cair, tipo, isto tem que funcionar. Yeah. Não, os recursos, as prioridades mudam, né? Ou seja, o sentido de prioridade aumenta muito mais, Yeah, automaticamente. yeah, Antes, imagina, para uma pessoa solteira, eu tinha de criar mecanismos que também partilho no Flow Hub de priorização para eu me conseguir quase autodisciplinar de não, isto é o mais importante, eu tenho de me virar mais para aqui e tenho que cagar nestas coisas todas. Agora é muito mais óbvio, estás a ver? É tipo, parece que é a sinapse na tua cabeça, tipo, yeah, funciona muito mais rápido. yeah. E no É, fundo, mete-nos em flow, não é? Porque eu no outro dia estava a ouvir também alguém a dizer que é a partir do momento em que tu és pai, supostamente tens menos tempo, mas és muito mais produtivo porque o tempo que tu tens, tu aproveita-lo porque sabes, é pá, yeah. eu não posso perder meia hora tipo aqui a scrollar no Instagram porque daqui a meia hora o puto acorda. Portanto, eu tenho mesmo que tipo, fazer acontecer agora. Sim, nós estamos a falar, claro, de pessoas que querem fazer coisas, né? Porque há pessoas que, lá está, vivem a vidinha com um filho ou sem filho da mesma forma, né? Vivem a dar de mamar ao filho com o telefone ou alguma coisa do género, que isso é completamente Sim, errado, né? Mas sim. lá está a atenção e depois isto pode nos levar para o ponto que eu também já escrevi sobre isso, que veio do... Quando o Jordan Peterson esteve cá, não sei se tu foste Fui. vê-lo? Quer dizer, não fui este ano, fui em 2023. Sim, foi como eu também. Já. E não sei se te lembras da palestra, da abertura da palestra dele, foi a mulher a falar. Sim, já. E ela falou da atenção ser amor. Uhum, já. Que é essa atenção, tipo, essa necessidade.
E é, tipo, o que eu estou a fazer aqui, claro que isto pode-se gozar, tipo, estamos aqui a partilhar amor, não é? Mas é a minha atenção aqui, yeah, é tipo, é amor, porque eu estou a acreditar que isto vai chegar a mais pessoas também, estou tipo a fazer essa contribuição para ti, acaba por ser isso, entendes? A nossa atenção acaba por ser onde nós depositamos essa energia é amor. Boa. Pá, o que é que tu levas daqui? O que é que tu levas da nossa conversa? Olha, no mínimo foi um bom exercício para eu expor as minhas ideias, no fundo. E, e se calhar e perceber tipo, pá, yeah, se calhar até estou confortável porque às vezes eu fico naquela, se calhar ainda não sei o suficiente sobre este tema, ainda preciso de saber mais para falar dele. Mas neste tema, pá, é uma das coisas tipo, que consome ou que me consumiu durante, tipo, sei lá, se calhar desde a minha adolescência, vá. Um, por isso, yeah. E agora ter tipo mais armas, entre aspas, digamos assim, no que eu antes, quando eu comecei o projeto da Exquisite, não tinha tantas certezas de agora vou comunicar desta forma, mas depois as pessoas depois não percebem, depois eu se calhar vão-me baralhar. Agora é muito mais fácil, percebes? Agora faz tudo muito mais sentido. É muito mais claro para ti, não é? Yeah, sem Yeah. dúvida. Cool. E Boa. yeah, é basicamente isso. Boa. O que eu acho que leva daqui é que ser pai vai ser provavelmente a experiência de maior flow da vida. Eu ainda estou longe daí, mas é muito fixe começar a ver, ou seja, ter amigos que começam a entrar nessa experiência, não é? E é bem interessante tipo, eu começar a ver a experiência deles com isso. É espetacular. Por Yeah. isso, boa. Vive isso primeiro do que eu, dá-me tempo. Quando eu tiver 32 também. Yeah, mas é isso. Se calhar o que eu poderia dizer mais, olha, mais cenas fixe para a malta ahm, tentar entender mais sobre este assunto. Olha, uma das coisas que está bem ligada com o Flow Up, que é o conceito do, do Flow Up, é nós que tentarmos, ou o nosso objetivo é conseguirmos ser meio Jedis. Não sei se tu já Hum. viste Star Wars ou não, Não, mas sei que vem daí a designação, mas não sei o que é que isso significa. é, basicamente os Jedis são a personagem em si do Star Wars é tipo, são os monges galácticos. E os monges são tipo uns monges, como é que é dizer? São tipo os justiceiros da galáxia, ok? E eles têm poderes, ou as pessoas que vêm de fora podem dizer que é poderes, mas eu acredito, tipo, sim, são características diferentes das outras pessoas que conseguem usar a força. E usar a força, a designação de força, se nós formos ver a filosofia da força, a força é o que move o universo. E no fundo, força acaba por ser tipo, tipo amor, no fundo. Ok? E eles usam a força para conseguir fazer as habilidades que eles têm, para seguir o instinto, estás a perceber? E são essas personagens com essas capacidades acima do normal. Daí, tipo, há sempre o recall deles, tipo, há imagens deles, tipo, a meditar, tipo, a concentrarem-se. E o objetivo do Flow Up, quando eu falo do conceito, é isso, é nós tentarmos ser mais, tipo, temos um poder, tipo, um controle tão grande da força, tipo, da nossa atenção, né? Uh, ao ponto de quase conseguimos mover objetos com a força, estás a ver? Yeah, yeah. Uh, Não, mas porque no isso fundo é foi. isso, porque quanto mais tu tens controle sobre a tua atenção, mais tu consegues criar a vida que tu queres viver. Uhum. Porque se tu estás a divagar a tua atenção para coisas que não são úteis e isso não está a criar nada, a tua vida vai-se começando a desaproximar, ou seja, a afastar ao máximo daquilo que tu queres viver. Mas à medida que tu começas a focar-te mais, e a experiência, por exemplo, de seres pai e pensares, olha, agora os meus projetos têm mesmo que funcionar porque eu tenho um objetivo que é que a minha família sobreviva e se sustente e viva, não é mais do que sobreviver.
Então eu vou focar a minha atenção apenas e só naquilo que me vai fazer realmente crescer e ter sucesso. E a partir do momento em que tu começas a direcionar a tua atenção para o que te vai fazer ter sucesso, isso aumenta a tua probabilidade de tu realmente o conseguires fazer. Sim, mas deixa-me discordar ainda um ponto que é ao fim do dia, assim é tipo, ok, eu tenho que providenciar pela minha família, Uhum. mas não é por isso que o objetivo fica mais forte, ou seja, o sentido de missão e o sentido de propósito ganha mais, hum, ganha mais força. O que eu quero dizer com isto é o seguinte: imagina, eu não preciso de me dedicar aos meus objetivos para providenciar pela minha família. Ou seja, eu posso ir trabalhar para uma empresa qualquer, ganhar o saláriozito, tipo, fazer a minha carreira profissional dessa forma, para providenciar. Se calhar até na concepção racional da maioria das pessoas é o caminho ideal, porque o caminho de empreendedorismo e de ter um negócio é super arriscado, certo? E eu posso pôr em risco esse providenciar da família. Só que o que acontece comigo é tipo esse meu objetivo de querer passar isto às pessoas, de eu viver tanto isto e tipo isto ser tipo uma vibração tão grande dentro de mim que a cena do filho é mais um encostar à parede do género. André, tu agora tens isto vai-te consumir muita energia, muito tempo. Agora não, tipo, esquece as desculpas de vão-te dizer que isso não faz sentido, não sei o quê. Esquece isso, tipo, o que é que mexe mais contigo é isto. Eu não quero morrer sem testar as coisas, sem perceber, sem sentir que não fui direito aos valores e naquilo que eu acredito. Estás a entender? Ou seja, queria tipo. É como se fosse. Eu antes estava a viver com gasolina e eu agora com o filho é tipo, estão-te a meter gasolina de jato, estás a ver? É tipo, Certo. agora Yeah. estás cheio de Yeah. octanas, estás a ver? Yeah. Ok. Eh, É Ok. basicamente isso, não é tanto. É Claro que interessante as porque tu pessoas. até estás a dizer que o filho até vem meter um bocado em risco a concretização dos sonhos em termos de vai tirar muito tempo e energia. Então Exato. tu estás tipo, ok, então quando eu estou focado no sonho, tenho mesmo que estar focado para as coisas funcionarem, para fazer as duas coisas funcionar, né? Portanto, dá Yeah, mais força nesse sentido. yeah, Ok, yeah. E, yeah. e no fundo é um bocado isso, tipo. E eu sou uma pessoa que pai, nos últimos tempos me tenha percebido que todas estas cenas que eu partilho na cena do Flow Hub são formas e mecanismos que eu vinha a encontrar para, para me controlar mais a mim. Ou seja, porquê? Porque eu senti que quando se vê, tipo, e acho que agora está um bocadinho, não é na moda, mas ouve-se muito o tema do ADHD, do déficit de atenção e assim, e é normal, e já há estudos que mostram que é fácil perceber porque é que está a haver uma crescente evolução desse tipo de doença mental ou esse distúrbio mental, porque não é doença, é um distúrbio, mesmo não é hormonal que eu quero dizer, mas sim, de hormonas, e da fisiologia do cérebro também. Uh, e eu percebi isso, que eu desde sempre tive um nível ou um grau não estupidamente alto de ADHD, mas sempre tive ADHD. E todas as coisas que me ajudaram a ser mais organizado, a conseguir ter mais objetivos, ser mais produtivo e assim, são essas ferramentas que eu partilho meio no Flow Hub, porque se eu não tivesse esses mecanismos, e eu ainda hoje, tipo, eu ainda sou, ou seja, isto ainda é meio genético meu, tipo, a minha mãe eu sei que deve ter tido ADHD de certeza. Uh, mas é isso, são mecanismos que eu arranjei para controlar este meu distúrbio no caso, mas que lá está, que também tem, como também dizem, o seu superpoder. Quando nós estamos a fazer o que nos interessa e a nossa e estamos nessa área quase de genialidade, tipo, puf, tipo, ficas muito mais focado que uma pessoa normal, dita Exato. normal. O tal Ahm, hiperfoco. exato. Ok. É curioso porque
aquilo que te levou a estudar o flow foi a necessidade de aprenderes a entrar mais em flow para manter a tua mente organizada e focada. E depois, Eh, tipo, sim, não sei indiretamente. se estou. Exato, indiretamente, ok. É. Porque esses mecanismos de para ficares focado eu já tinha, tipo, ter as coisas no calendário, fazer, usar certas e determinadas aplicações ou assim para me ajudar, fazer X e Y forma as coisas, tipo, sempre teve, não foi o flow que me trouxe isso, não é? Mas isso, ou seja, o flow trouxe-me, realmente isto faz sentido para eu conseguir ter estes momentos, não é? Ou seja, é fácil a cena de, por exemplo, só o gráfico de perceberes que a coisa tem de ser desafiante o suficiente para tu conseguir estar mais em foco, já consegues perceber que está muito relacionado, por exemplo, com aquela teoria do Eat the Frog First, que é tipo fazer as coisas mais difíceis no início. Não ires fazer tipo responder a e-mails e não sei o quê. Não, porquê? Porque a tua energia, quando acordas, é o pico de energia de manhã. Mesmo que tenhas um cronotipo de night hall, que trabalhes bem à noite, mas o teu nível de energia é sempre nas primeiras horas que acordas. Estás a entender? E onde é que vais usar essa energia? Nas coisas mais difíceis, que exigem mais concentração. Concentração, foco, dedicação de energia. Ok. Exatamente. Ok. Antes de terminarmos, gostaria que deixasses aqui 3 coisas que tu achas que são importantes para as pessoas poderem aplicar na sua vida prática sobre como ter uma vida com mais sentido. E é isso. Ok, 3 coisas. Vou-te se calhar dizer as fases do flow. Conheceste muito bem, fazes tipo uma análise SWOT de ti próprio. Um, 2, estabeleceres uma visão para a tua vida. E 3, partires essa visão em objetivos durante um período de tempo mais alargado, seja um objetivo a 10 anos, um objetivo a 5 anos, desse objetivo partir em 2, 1 e depois daí para baixo, mensal, trimestral, semanal e depois perceberes que hábitos é que tu precisas de criar para conseguir estar alinhado a esses objetivos. E é essa visão ao fim do dia, no fundo. Basicamente é isso. Desculpa, estou só a escrever porque acho que isso está top. Boa. Pá, André, obrigado. Gostei imenso de falar Obrigado eu contigo, pelo pá. convite. Muito fixe. Quando é que vais ser pai? Mesmo, oficialmente. Em Junho. carne e osso. Junho. Ok. Estás aqui nos últimos meses de preparação. Yeah. Estou nos 2 meses de sprint, no fundo. Yeah, exatamente. Muito É. bem. Obrigadíssimo, amigo. Olha, Foi um gosto mesmo. obrigado eu.